Aleluia, glórias a Ti, Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Nós vamos ler um pouquinho do que nós lemos na semana passada, só para dar um ensejo, né? Porque, na verdade, o texto original não era dividido assim nesses capítulos, né? Então, para que nós compreendamos o que vamos ler agora, temos que pegar um pedacinho daquilo que já lemos na semana passada. Nós vamos ler do capítulo 19, a partir do versículo 27 em diante. Aí vamos entrar pelo capítulo 20 até o versículo 16. Tá bom? Hoje nós estamos com um problema ali, o ar-condicionado lá de trás está quebrado, então nós estamos encerrando o culto um pouco mais cedo hoje, por isso nós diminuímos um pouquinho o louvor. Vamos diminuir as diversas partes do culto para tentar acabar umas 11h30 antes que esquente, né? Porque lá atrás não está funcionando e o suporte técnico ainda está por chegar. Então, que bom que hoje Deus nos deu um dia fresco, né? Entrou uma frente fria, não está tão frio assim, mas entrou. Então... Mas deixa eu só falar uma coisa para vocês rapidamente. Semana passada nós estávamos lendo aqui sobre o perigo das riquezas, não é isso? Aquele jovem rico que chega próximo a Jesus e pergunta como ele faria, o que ele faria para herdar o reino dos céus. E Jesus então fala sobre o perigo das riquezas. Ele diz: olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, não é isso? E os discípulos então ficaram admirados com aquilo que Jesus estava falando. E disse: mas então quem é que pode ser salvo? E Jesus disse para eles: olha, para os homens é impossível, para seres humanos não é possível, mas para Deus, né, tudo é possível, não é isso? E o que ele está dizendo aqui, para seres humanos, passar uma pessoa pelo fundo de uma agulha não é possível, mas para Deus tudo é possível. Mesmo um milagre, mesmo a coisa mais difícil de se fazer, Deus pode fazer pela sua graça. Então, o que ele estava dizendo é: salvação não é obra de homens, você não vai consegui-la sozinho, não vai conseguir pelas suas obras, não vai conseguir pela excelência do seu caráter e do seu procedimento, você vai alcançá-la por graça de Deus, por um milagre. Só o Senhor pode fazer um homem entrar no reino dos céus, só o Senhor pode fazer a salvação chegar até nós. A salvação é um ato divino, né? Então é um ato milagroso, e é disso que Jesus está falando. E aí então, versículo 27 diz assim: Pedro, tomando a palavra, sempre o Pedro, né? Disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, que será, pois, de nós? Então Pedro agora embarcou na do jovem lá, né? Daquele jovem rico. Ele disse: nós deixamos tudo, Senhor, né, para te seguir. O que será de nós, então? Ele queria saber como é que vai ser com a gente, já que nós deixamos tudo, não é isso? Aí eu vou continuar lendo aqui, me desculpem ter começado a pregar logo no meio dela. Diz assim: Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo?
Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados, às 5 da tarde, cada um deles recebeu um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui. Pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Senhor amado, abençoa a pregação da Tua palavra, Pai, e ilumina o nosso entendimento, ó Pai amado, nessa meditação, para que nós, ó Senhor, possamos compreender, ó Pai, a partir dessa palavra viva, nós possamos compreender, ó Senhor, qual é a Tua vontade e qual é o nosso lugar, ó Senhor, na Tua seara, Pai. Como devemos nós nos portar enquanto aguardamos, ó Senhor, o fim do nosso serviço, ó Pai amado, e a recompensa eterna. Então, graças te damos, ó Senhor amado, fala conosco nessa manhã, te pedimos, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Nós temos, obviamente, critérios que são muito nossos, são próprios para nós olharmos para todas as coisas. Ao longo da história da humanidade, essa cosmovisão, essa maneira da gente enxergar a vida, enxergar o mundo, enxergar as coisas ao nosso redor, ela teve, obviamente, oscilações, porque a cosmovisão, ou seja, a visão que as pessoas têm de vida e de mundo, vamos dizer assim, ela é própria também da cultura, né? E a cultura influi e determina essa nossa cosmovisão. Cultura é uma coisa muito difícil da gente explicar, né? Hoje em dia, o meio artístico tomou esse nome para si, né? Como se cultura fosse manifestação artística. A cultura é muito mais do que manifestação artística, e, aliás, manifestação artística muitas vezes tem muito pouco a ver com cultura. Porque, ainda mais hoje em dia, que os artistas, na sua maioria, querem deixar a sua própria marca, então é a cultura de uma pessoa, não é a cultura de um povo que está sendo expressa. A cultura popular, sim, ela expressa um pouco da cultura do povo, a arte popular, desculpe, expressa a cultura de um povo, mas aquilo que chamam de arte, dificilmente se pode chamar de cultura, porque cultura são as marcas que um povo tem. As marcas que um determinado grupo tem, as marcações, a visão de mundo e a expressão dessa visão de mundo que um determinado grupo tem. Não é a expressão de uma pessoa. A expressão de uma pessoa nada mais é do que idiosincrasia, ou seja, é uma peculiaridade, né? Uma coisa relativa àquela pessoa apenas. Mas, quando a gente fala de cosmovisão, nós estamos falando da cultura de um povo, ou da maneira como um determinado grupo enxerga as coisas. E quando a gente fala sobre isso também, essa cosmovisão, também influi a maneira como nós julgamos os fatos que chegam para nós. Porque, só para a gente entender um pouquinho, né, para a gente tentar pensar um pouquinho, não sendo presunçoso, achando que eu entendo e os outros não, mas para a gente tentar pensar um pouquinho sobre isso, todos nós temos paradigmas, modelos, ou seja, são, digamos assim, como se fosse aquela... Não sei se você já viu a criança brincando com a mesinha daqueles legos, né, aquela coisa de montar. A mesa é o paradigma, é o lugar onde ela vai encaixar as pecinhas para construir aquilo que ela está fazendo. É o modelo primário, é o modelo principal. Não é?
Todos nós temos paradigmas, e baseado nesses paradigmas que tem a ver com parte da nossa cosmovisão, é que nós julgamos o mundo e consideramos isso é certo, isso é errado. Por isso, então, é que o que ontem era certo, amanhã poderá ser considerado errado, independente disso ser justo ou não ser justo. E assim nós temos muita gente trabalhando em engenharia social, tentando torcer e manipular as multidões, não é? E tentando, então, inculcar novas ideias e novos parâmetros, não é isso? A nossa juventude está sofrendo um assédio na área da sua sexualidade, de um modo como nunca aconteceu antes na história da humanidade. Não é? Estão tentando quebrar paradigmas e modelos que, na verdade, têm muito mais a ver com a natureza humana, não é? Ou seja, com aquilo que o homem e o ser humano é desde o princípio, não é? Do que apenas como modismo. Mas nós vemos isso o tempo todo baseado em quê? Em insistência de argumentos, em colocação de uma visão unilateral das coisas, sempre procurando, então, assim, privilegiar algumas ideias. E nós, obviamente, isso vai mudando o nosso julgamento. As pessoas começam a julgar as coisas de modo diferente, sem perceber, porque não compreenderam, não é? Qual deve ser a sua cosmovisão, ou não adquiriram para si uma cosmovisão sólida o suficiente para ver que certas pecinhas não se encaixam. Então vamos falar sobre cultura mais uma vez. Não é? Quando você olha para o povo de Deus, nos parece que nós somos contra a cultura no sentido não de sermos contrários à cultura, mas nos parece que a nossa cultura não se insere nesse mundo e que nós estamos lutando contra a maré, vamos dizer assim. Mas não é verdade. Na verdade, a nossa cultura, a cultura do reino de Deus, é aquela que o Senhor, desde o princípio, já no Jardim do Éden, pôs para nós. A cosmovisão nossa é a cosmovisão primordial, aquela que começou lá no Éden. O que acontece hoje em dia é que são influxos contraculturais e acabam distorcendo a nossa maneira de julgar as coisas. Mas todo ser humano tem maneiras de julgar. Todo ser humano aprecia as coisas e, obviamente, julgará. Se ele não julgar com a mente de Cristo, se ele não julgar com essa cosmovisão primordial, com essa cultura primordial do reino de Deus, essa cultura primeira, que vem desde o Éden, desde a criação, desde a fundação do mundo, se ele não souber julgar segundo essa cultura, ele vai ser levado por vento de doutrinas, de ensinamentos, de pensamentos, de filosofia, de qualquer outra bobagem que surja nessa terra. Por isso é que a palavra de Deus diz, por meio de Jesus, diz, não julgueis. Não é? Não julgueis como? Não é que você não vai exercer juízos, impossível, mas não julgue com uma ética pessoal. Não julgue com a sua visão, não julgue do seu jeito, não julgue humanamente, julgue, considere as coisas segundo a mente de Cristo, segundo a visão de Deus. Não é que você não vai ter critérios em nada, quer dizer que você não vai ter critérios pessoais, critérios seus, critérios que você inventou, que você bolou, você vai adquirir ou você vai pautar a sua vida pelos critérios de Deus. Porque quando quando nós proferimos a palavra de Deus sobre qualquer coisa, dizendo isso é certo, isso é errado, nós não estamos proferindo um julgamento que é nosso, mas um julgamento que o Senhor já fez a respeito daquela coisa e a condenou ou a aprovou. Portanto, se eu digo que mentir é pecado, eu não estou julgando. Já está julgado, Deus julgou como pecado, e eu apenas estou relendo a sentença e dizendo, olha, súmula vinculante. Né? Isso já foi decidido. Isso é pecado, a palavra de Deus diz que é, e pronto. Mas aqui o Senhor Jesus, quando Pedro fala, ele diz, Senhor, o que vai ser de nós? Nós deixamos tudo. Ele está procurando se colocar aqui e obter talvez uma promessa, uma garantia de que vai ter coisas melhores do que os demais. Ele diz, o que será de nós, já que nós deixamos tudo para te seguir, tudo. Eles largaram tudo mesmo. Pedro largou o seu barco, largou a sua pequena empresa, né? Que era composta dele, do seu irmão André, talvez alguém mais para ajudar, e uma pequena embarcação, e ele seguiu Jesus. Hoje em dia tem muita gente deixando de seguir Jesus para ser empresário, para cuidar das suas coisas, da sua empresa, dos seus bens,
Mas Pedro largou tudo para seguir Jesus. Ele foi andar com Jesus de tal modo, né, que ele deixou de ser pescador. Jesus disse para ele: Pedro, você a partir de agora vai ser pescador de homens. Né? E o Pedro não titubeou, não. Saiu atrás de Jesus, 3 anos caminhou com Jesus por toda aquela região da Judéia, da Galiléia, da Decápolis. E tanto aquilo ficou marcado na vida de Pedro, que quando Jesus morreu, Pedro tendo negado Cristo antes de Cristo morrer, né? Jesus morreu, e Jesus ressuscita e aparece a Pedro. Pedro está murchinho. Pedro aparece na cena pescando de novo, porque ele simplesmente tinha voltado à sua atividade anterior, por causa da tristeza que tomou o seu coração, em virtude dele ter negado a Cristo. Né? Ele tinha a alegria de saber que Cristo ressuscitou, mas ele não se sentia mais inserido, então ele voltou a pescar peixes e não mais homens, naquele momento, até que Cristo, né, retoma o coração dele em suas mãos e diz: Pedro, tu me amas? Então apacenta o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas. Então, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Tudo que Deus queria, tudo que o Senhor queria: Pedro, volta a fazer o que eu te mandei fazer. E isso cumpre a vontade de Deus, meus irmãos. Pode parecer que eu estou viajando na maionese aqui, meio longe do tema, mas quando nós nos arrependemos e voltamos a fazer a vontade de Deus, nós já fomos perdoados por Ele. E isso é que agrada a Deus. Deus não quer você se martirizando cada vez que você cometer um erro e andar por aí de cabeça baixa, dizer: eu não presto, eu não sirvo. Isso tudo Ele já sabia. Que você não presta é sabido. Você não presta por si só, você não herda o reino dos céus. Mas Ele nos amou, olha o que Ele fez: achou você imprestável, mas resolveu transformar alguém que é um vaso de barro em alguém que contém algo precioso, que é o seu espírito e também, obviamente, né, todas as virtudes de Cristo que Ele tem colocado em nós. Mas quando Pedro fala sobre essas coisas aqui, ele está querendo saber o que seria deles. E Jesus termina essa primeira parte dizendo para ele: muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. E aí ele entra nessa parábola para exemplificar a situação, para explicar melhor. E aqui então nós temos a parábola como nós vimos aqui. Um homem saiu, contratou gente de manhã para pagar 1 denário. O denário era diária do trabalhador. Mais tarde, contratou outros, 1 denário. 3 horas da tarde, 1 denário. 5 horas da tarde, ele contratou, a jornada ia até 6 horas, pelo que dá para entender, porque eles só trabalharam 1 hora, aqueles que foram contratados às 5, só trabalharam durante 1 hora. Né? E ele pagou o que para esses homens? 1 denário. 1 denário. Né? A graça de Deus faz com que o Senhor nos dê, né, aquilo que Ele prometeu a nós. Aquilo que Ele tem prometido a nós. E nenhum de nós tem de modo algum direito maior do que outro. E não adianta eu olhar, e agora eu volto àquele assunto do julgamento, da cosmovisão e da cultura, não adianta eu olhar para o outro com meus olhos humanos e dizer: eu faço mais do que ele, eu sou melhor do que ele, eu deixei tudo pelo teu reino, Senhor. Não adianta eu dizer essas coisas, porque o Senhor não considera, esse nosso julgamento humano como sendo julgamento justo. Então nós temos essa mania de apreciar as pessoas segundo o nosso critério pessoal e dizer: esse presta, esse não presta, esse pode ser um meu amigo, aquele não pode ser meu amigo, esse aqui não serve, aquele lá é um homem de Deus, esse aqui, esse aí não, esse é meio barro, meio tijolo, isso é crente Raimundo, pé na igreja, um pé no mundo, e por aí vai. A gente estabelece esses critérios, mas só quem Deus conhece, só Deus conhece o coração dos homens. Quando Ismael foi enviado à casa de Jessé para escolher o novo rei de Israel por ordem de Deus, quando Jessé fez passar os seus filhos diante de Ismael, logo o primeiro veio logo o maiorzão, grandão, fortão, garboso, devia ser bonito que nem, bonito que nem um jegue manco, mas quando ele vem de lá e o Ismael olhou para aquele homem: isso aí deve ser o rei de Israel, porque ele lembrou logo de Saul, né? Saul era um homem mais alto que os outros, Saul destacava-se no meio da multidão, tinha pinta de rei, mas já tinha mostrado a peça péssima que ele era.
E agora Ismael vai pelo mesmo caminho, ele olha, vê um filho de Jessé mais bonitão, ele diz, olha, esse certamente é o rei de Israel. Mas aí Deus fala com ele, não, senhor, não, esse não é. Ah, Ismael, olha só. Vocês riram e ficaram caladinhos vendo eu heresiar aqui, né? Ora, polas. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Samuel, desculpem. Pobre do Ismael, tirei ele lá do lado da Agar. Trouxe ele do Egito de novo para a cena, virou profeta. Era só... Onde vocês ouviram Ismael, ouçam Samuel, por favor. Jesus Cristo. Comecei a falar aquilo, não estava sentindo, não estava suando muito bem dentro da minha cabeça. Quando eu parei, ajuda aí, né, gente? Está falando besteira, ajuda aí, uai. Está vendo só? Agora deixa eu retomar. Samuel, quando olhou para o filho de Jessé, ele olhou aquele homem garboso, ele disse, esse é, e Deus disse, não, eu não olho como os homens olham, eu não vejo como os homens veem, eu olho dentro do coração. Então, quando nós devemos ter muito temor, quando nós apreciamos a situação da vida dos outros e nos comparamos com eles. Não se compare com ninguém, porque a graça de Deus se manifesta de muitas formas diferentes. Entende? E talvez o que para você parece esquisito na vida do outro pode ser tão somente uma maneira diferente de Deus expressar a sua graça. Se não é contra a palavra de Deus, Jesus disse, quem não é contra nós é por nós. Lembra daquele homem que estava expulsando demônios e os discípulos vieram, Senhor, ele está expulsando demônio lá em teu nome, quer que nós o proibamos? De jeito algum. Quem não é contra nós é por nós. Não julgue a graça de Deus na vida do seu irmão. Olhe com os olhos de Deus. Se não é pecado, se não está havendo violação das Escrituras, se não está havendo violação do paradigma, do modelo de Deus, da cosmovisão bíblica, se não está havendo violação daquilo que o Senhor manifestou a nós, ama o teu irmão. E pensa nele como alguém a mais a expressar a multiforme graça de Deus. Porque, embora Cristo nos chame para parecer com Ele, né, que a palavra de Deus nos diga que nós devemos nos assemelhar a Cristo, o apóstolo Paulo ensina dessa forma, né, nós não somos, cada um de nós, a expressão de quem Cristo é. Nós somos, em parte, essa expressão, mas há muito de nós. E Deus não anula quem nós somos, Ele sobrepõe a sua vontade a quem nós somos. Amém? Então tem gente que é mais alegre, né? Tem gente que é mais sério, tem gente que é mais aguerrido, gente que é mais calminho, tem gente que é mais explosivo, né? E é capaz de reagir rapidamente, outros que são mais contidos, mas todos eles podem ser cheios da graça de Deus e nenhum de nós tem o direito de julgar. Não se compare com os demais. Busque você mesmo diante do Senhor. Qual é o seu trabalho? Qual é o seu lugar na vinha? Qual é a sua hora de serviço? E o que é fazer o seu trabalho para Deus? Porque a recompensa quem estabelece é Ele. Não fica pensando nos outros e tentando dizer fulano é, ciclano não é, fulano é, ciclano não é. Eu sei que pelos frutos nós conhecemos as árvores. Mas só que fruto, gente, não chega na hora que a gente chega embaixo da árvore e olha para cima e diz, cai, aqui na minha mão. Fruto é um processo. É o processo, é o fim de um processo numa árvore. O fim de um processo. Nessa época agora as árvores estão em dormência, estamos entrando no inverno, vamos entrar no inverno, as árvores estão entrando em dormência. Elas diminuem a vitalidade delas, a grama não cresce. É a melhor época para você ter um jardim, você não precisa cortar a grama toda hora, mas quando chega lá no verão, a grama está bombando, a cada 15 dias você tem que cortar. Eu me lembro que eu cuidava lá da Vila de Nova Vida, quem conheceu aqui a Vila de Nova Vida aqui? Pai do céu, o deserto floriu naquele lugar, mas dava um trabalho.
O rapaz tinha um trator para cortar aqueles 8 hectares de terra, de grama. E ele começava, quando ele chegava lá no final, aqui já tinha crescido tudo de novo. E eu ficava chateado, porque os irmãos iam lá e diziam, puxa, pastor, ninguém cuida daqui, olha a grama como está alta. O homem estava da outra ponta, tadinho. Ele ia voltar para cá um dia. Aí um dia eu arrumei uma égua. E eu deixei a égua cuidar de metade do terreno. Que maravilha. A égua comia a grama todinha, deixava ela baixinha assim, mas onde tivesse um galho, ela deixava no lugar. Ô éguinha, gente boa. Mas, quando chega nessa época, as árvores estão sem dar frutos. A árvore, quando dá um fruto, isso é um período longo, uma sequência longa do ciclo vital dela. Então não olha para uma pessoa sempre esperando, achando que você vai encontrar fruto na vida daquela pessoa imediato, no dia que você quer. Cada um dá o seu fruto na época certa. E vamos repetir essa dose. Às vezes você vai chegar para alguém, talvez você tenha pego uma pessoa naquele dia de seca, ela estava ruim naquele dia. Alguém aqui tem dia mau? Tem dia que eu me escondo, gente. Tem dia que eu digo assim, quer saber de uma coisa? Eu vou sumir, porque se eu ficar aqui, eu vou ser desagradável. Hoje eu não estou prestando para ninguém, eu vou me esconder na minha toca, eu vou sumir. Hoje eu vou cuidar de peças e vou cuidar de material de construção. Hoje eu vou procurar o que fazer lá no sítio da igreja, no terraço da igreja. Eu não vou lidar com gente, porque eu estou azedo. Você acordou azedo algum dia? Eu geralmente não acordo azedo não, mas fico rapidinho, dependendo do dia e daquilo que acontece. E a gente não dá fruto o tempo todo. Então, quando você chega diante de alguém e não vê o fruto que você esperava, tenha calma. Você não viu a vida dessa pessoa toda. Você não observou o ciclo vital. Você não sabe o que Deus está fazendo na vida dele. Lá na frente, pode ser que ele dê muito fruto e muito mais do que você tem dado. Diga para o seu irmão assim, frutifica e vê se não enche. Já viu que hoje eu estou um sábio conselheiro, né? Frutifica aí e vê se não enche, filho. Mas aqueles homens aqueles homens que trabalharam mais, chegaram para Jesus e disseram justamente isso. Para o dono da plantação, né? Chegaram para ele e disseram justamente isso, Senhor, nós trabalhamos aqui o dia inteiro debaixo de sol. Você pagou a mesma coisa para ele que pagou para a gente? A questão não é você olhar o que Deus está fazendo na vida do outro. É você olhar o que Deus prometeu, o que Deus tratou contigo. Amém? Quais são as promessas de Deus que incidem diretamente na tua vida? Se você ficar olhando para a vida do outro, você vai acabar tropeçando e errando. Não só para os defeitos dele, mas às vezes para as virtudes, né? Você olha assim e vê Deus operando na vida de alguém está prosperando, o trabalho dele está dando certo, a saúde dele vai bem, e você talvez está aí de tropeço em tropeço, passando dificuldade, passando luta, e aí você começa a dizer, puxa vida, mas eu também não sirvo a Deus, também eu não sou servo de Deus. Jesus nunca prometeu que a sua vida ia ser uma maravilha. Nunca. Eu não conheço esse versículo bíblico. A sua vida vai ser uma maravilha. Tudo que você fizer vai dar certo. Eu não conheço esse versículo bíblico. Eu sei sim que quando nós buscamos ao Senhor e andamos no caminho dele, nós florescemos, espiritualmente nós florescemos. Mas não quer dizer que eu não passe lutas, que eu não tenha dificuldades, que eu não adoeça, que eu não tenha aborrecimento, que o inimigo não se levante contra mim. Não quer dizer que eu não vá ter acidentes, ou que eu vá ter oscilações para baixo, que eu vou crescer que nem rabo de cavalo. Às vezes o rabo de cavalo é assim, né? Cresce para baixo. Às vezes a gente cresce que nem rabo de cavalo, só para baixo. Não sobe nem um minutinho, está só baixando. Mas faz parte da vida. A promessa eterna, a promessa de Deus é de vida eterna. Mas temos promessas para hoje? Temos. Mas elas sempre operarão em parte. Porque aqui tudo é em parte. A plenitude está por vir. Amém? Então Jesus disse o quê? No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. No meu poder vocês vão vencer também. É o que ele está dizendo, é o que está implícito nesse argumento dele. No meu poder, né, já que eu venci, vocês podem vencer também, vocês vão vencer. E vencer o mundo não é ser rico, milionário.
Vencer o mundo não é dar tudo certo e nunca adoecer. Vencer o mundo não é ir bem nos seus relacionamentos e assim, sei lá, não é? Conseguir o melhor casamento da vida. Porque depende do outro, né? Às vezes você tem muito boas intenções, um plano ótimo com Deus, mas o outro desanda. E Pai do céu, o que eu já vi de crente chorando, e pior, já vi de crente duvidando, dizendo assim, não acredito que Deus queira que eu sofra tanto, não acredito que Deus queira que eu seja infeliz do lado dessa peça. Geralmente o meu argumento é simples, você não acredita? Olha o que ele fez com o filho dele. Mandou para a cruz. Você não acredita? Saiba que aqui nós passamos por aflições. Tenha bom ânimo. O Senhor venceu o mundo. Com Ele nós vamos vencer também. E aí, esses homens começaram a murmurar. E tem muito crente murmurador. Põe os olhos nas coisas dos outros. Senhor, dá tudo certo com ele. Para mim não dá certo. Senhor, fulano, ainda por cima anda meio barro, meio tijolo, nem é tão crente como eu. Olha aí a vaidade e o orgulho. Não é isso? Ele nem inventou que Ismael é profeta. Teologia inovadora. Nem inventou nada. Mas olha como ele tem e olha como eu estou. E o Senhor falou para ele, olha, não é, será que aquele Senhor, né? E obviamente aquele Senhor está no lugar do nosso Senhor nessa parábola. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Outro problema de cosmovisão e de paradigma humano. Nós julgamos que nós somos donos do nosso nariz. Tudo foi criado por Deus. Tudo é de Deus. Todos nós pertencemos a Ele. Nem todos serão salvos, mas todos pertencem a Ele, porque Ele criou todos. Satanás pertence ao Senhor. Ele não faz o que quer. A sua vontade está sujeita à vontade de Deus. O homem que se perde, ele pertence ao Senhor. O homem que é achado em salvação, ele pertence ao Senhor. A diferença é o saber disso. E o quanto nós nos entregamos a isso. O salvo, ele sabe que ele pertence ao Senhor. E ele ama pertencer. Ele pode não entender às vezes, mas ele ama pertencer. Ele não se rebela contra pertencer. Ele não tem em si o espírito de Lúcifer, de Satanás, que se rebelou e disse, eu não quero estar abaixo de ninguém, eu quero ser. E nós muitas vezes não entendemos isso. É lícito Deus fazer o que Ele quiser com o que é dele. Deus não pode ser injusto. Se você está passando um aperto, dificuldade, doença, se o mundo desabou na tua cabeça, não pense que Deus é injusto. Porque Deus não pode ser injusto. Por excelência, Ele não pode. Ele criou, Ele pode desfazer. Ele deu vida, Ele pode matar. Tudo pertence a Ele. Você pertence a Ele. Eu pertenço a Ele. Então, o que Ele fizer é justo e é bem feito. Senhor, seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu, de modo completo, total, pleno, irrestrito e sem murmuração. Em tudo dai graças, é o que diz a palavra de Deus. Eu orei 3 vezes, Paulo disse, para que o Senhor me retirasse esse espinho da carne. Mas o que ele ouviu de Deus foi, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Diga assim então agora, Senhor, eu sei
que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Porque na minha fraqueza eu busco o Senhor. Amém? E ninguém pode reclamar do que Ele faz. Ele continua reinando, Ele é Deus, e ao final, Ele nos igualará nessa recompensa da vida eterna. Mas saiba que não os deve julgar e não deve se comparar com os outros. Não tenha inveja daquele que prospera. Não tenha inveja daquele que criou uma intimidade maior com Deus. Busca o teu próprio caminho com o Senhor. Faz cumprir a palavra de Deus na sua vida. Vai e faça o seu melhor para o Senhor. E deixa o Senhor agir na sua vida segundo aquilo que Ele quer, segundo aquilo que Ele pretende. Reconheça que a graça de Deus se expressa de muitas maneiras. Tem gente que sapateia e é do Senhor. Tem gente que é quietinho, amuado e é do Senhor. Tem gente que fala alto e é do Senhor. Tem gente que nem fala e é do Senhor. Tem gente que é rico e é do Senhor. Tem gente que é pobre e isso não quer dizer que Deus o desamparou. Ele é do Senhor. Olha para a tua vida com Deus e faz o teu melhor. E não murmura, não tenha inveja, não julgue com os olhos humanos, não se compare. Compare a sua vida com a palavra de Deus e faça a vontade do Senhor. Não julgue os outros. Deus tem filhos que você nem imagina. Deus tem filhos onde nós nem imaginamos. E quem escolhe os filhos, quem escolhe ter filhos é o pai. Não são os irmãos. Quem aqui teve irmãos? Ou tem? Você escolheu seus irmãos? Nem pensar. Você não os escolheu, você não os gerou, nada disso. Quem escolhe filhos é o pai. Você não foi chamado para conversar a respeito desse assunto. Simplesmente apontaram para a barriga da sua mãe e disseram assim: o irmãozinho está vindo ali. Não perguntaram se você queria irmãozinho. Não é? Mas o irmãozinho está vindo ali. Você não opinou se era menino, se era menina, se ia ser ranzinho ou bonzinho, se ia ser uma peste quando nascer, se ia ser aquele tipo que arruma confusão o tempo todo, ou se ia ser um docinho. Nenhum de nós escolhe isso. Deus é quem sabe. Ama o teu irmão, cuida da tua vida, cuida do que é teu, vai fazer o teu trabalho, vai fazer a tua parte, filho. Não se mete com a seara dos outros, não. Faz a tua parte, aquilo que Deus chamou você para fazer. E agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Essa palavra edificante, que faz você sorrir de alegria e dizer: eu vou ter que andar mesmo nessa terra segundo a vontade de Deus. Eu vou ter que caminhar com Ele mesmo. Isso aí, caminha com o Senhor. Porque Ele, ao seu tempo, fará cumprir as suas promessas na sua vida. Amém? A palavra dele, Ele aguarda e Ele a sustenta, e Ele a fará cumprir-se em nossas vidas. Então, muitos primeiros vão ser o último. Pedro, até que Jesus disse aqui, vocês vão sentar comigo em 12 tronos e vão julgar as 12 tribos de Israel. Vocês vão julgar as 12 tribos de Israel. Mas, Pedro, muitos últimos vão ser primeiros, viu? Tem gente que acha que está lá em cima, o pastor Marco acha que está lá em cima, ele já até inventou que Ismael é profeta, né? Mas de repente ele vai entrar lá embaixo. Só porque inventou em cima da Bíblia. E às vezes aquela pessoa que está lá no cantinho, quietinha, que ninguém dá nada por ela, né? Às vezes aquela pessoa que ninguém dá nada por ela, esse tem um galardão maior na presença de Deus. Amém? Então, cuide da sua vida com Deus. Não fica vigiando os outros. Espera o fruto cair dos outros. Sabe que quando a árvore está pronta para dar o fruto cai, está maduro. Aí você pega o que caiu. Não tenta arrancar dos outros frutos, não. Porque você vai levar fruto verde. Fruto verde é azedo. Não está formado, não está pronto. Come dos outros aquilo que eles dão de melhor. Recebe dos outros aquilo que eles dão de melhor.
E quando eles derem alguma coisa azeda, disfarça, diz assim, não, deixa para lá, quero não. Espera o tempo certo. No tempo certo, todos aqueles que buscam o Senhor vão dar o fruto devido. Amém? Amém? Não anda por aí julgando, não anda por aí se medindo, não anda por aí dizendo isso é certo, isso é errado. Deixa a palavra de Deus falar. Não anda por aí duvidando da graça de Deus, não anda por aí ficando com inveja dos outros, não anda por aí dizendo, puxa, Deus fez isso com ele, não fez isso comigo. Olha para a tua vida com Deus. A graça de Deus nos basta. Eu não tenho tudo o que eu quero, porque nem tudo que eu quero é bom de ter mesmo. Tem coisa que você quer que vai te destruir se o Senhor te destruiria se você recebesse. Te destruiria. Então, vamos gozar a nossa vida na presença de Deus, fazer a nossa parte, cuidar da nossa seara, do nosso pedaço e deixar o Senhor fazer a obra dele na vida dos outros como ele bem quer. Porque ele é justo, não há possibilidade de Deus ser injusto, já que nós somos dele e ele faz com o que é dele o que ele quiser. Que bom que achamos graça no Senhor. Que bom que ele deu Jesus em nosso favor. Que bom que ele mostrou que ele nos ama de um modo como nenhum de nós sabe amar. Que bom que ele tem derramado a sua bondade sobre as nossas vidas. Que bom que nós vamos morar no céu. Que bom. Fico pensando em Pedro nos seus últimos minutos de vida, de cabeça para baixo, crucificado. Não parecia para ele aquele momento o fim próspero, de um homem próspero. Não pareceria para ninguém, num momento como aquele, um fim digno de um homem abençoado. Mas é que a morte, por desgraçada que seja, por difícil que seja, por dura ou humilhante que seja, num momento ou numa situação às vezes muito ruim, ela não é o fim de tudo. Aqueles que andam com o Senhor, eles não têm fim. A morte é um abrir e fechar de olhos, ausente do corpo, presente em Cristo. Não é isso? Vida eterna é o que nós esperamos. Lá na vida eterna, os 70, 80, 120 anos que você viver por aqui serão como uma gota diluída no mar. Nada mais representarão. Então, descansa no Senhor, confia nele, anda com ele, vive segundo a vontade dele, faz a tua parte, cuida do que é teu com Deus e deixa o Senhor cuidar do resto. Amém? Senhor amado, graças te damos, Pai, pela tua palavra. E é verdade, Pai, nós temos julgado as coisas, Senhor, segundo o nosso critério, segundo o nosso querer, segundo o nosso saber, segundo o que pensamos. É verdade, Senhor, muitas vezes nós esperamos, ó Senhor, aquilo que tu não prometeste, e aí quando não vem o que tu não prometeste, muitas vezes, ó Senhor, nos deixamos ressentir, nos esquecemos, ó Senhor amado, que tu és, ó Senhor, a nossa fonte, o nosso doador maior. Tu és, ó Senhor amado, aquele que tens em ti, ó Senhor, a nossa herança. Então, Deus Santo, em nome de Jesus, ajuda-nos a lembrar, ó Senhor, que nós éramos perdidos e fadados à destruição eterna, que nós éramos, ó Senhor amado, perdidos e imundos nos nossos pecados, que nós éramos, Senhor amado, como palha que se ajunta para o fogo, mas Tu nos deste uma herança, ó Senhor, e essa herança, ó Senhor amado, está guardada em Ti. Como disse o apóstolo Paulo, sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Assim seja a nossa confiança, Senhor, de que Tu estás guardando, ó Pai amado, a nossa parte, a nossa porção, e que ela, ó Senhor amado, expressará muito mais do que nós merecemos, como aqueles trabalhadores da última hora, Senhor, que receberam muito mais do que mereciam ou do que esperavam. Nós também, ó Senhor, certamente de Tuas mãos, do Pai amoroso e generoso que és, receberemos muito mais do que deveríamos receber. Graças Te damos então, Senhor, e nos pomos confiantemente diante de Ti, Senhor amado, esperando o Teu desígnio, vivendo a nossa vida, Pai, com alegria,
aguardando o teu chamado, ó Senhor, para a tua seara, aguardando, ó Senhor amado, o teu direcionamento para que façamos aquilo, ó Pai, que é da tua vontade. Ensina-nos a andar contigo, Pai, e guardar os nossos lábios e os nossos olhos, o nosso coração, de julgamentos, ó Senhor, que são apenas expressão da nossa visão limitada humana, que não expressam a tua misericórdia, a tua graça. Que nós meçamos, ó Deus, com a medida que nós queremos ser medidos. Que nós, ó Senhor amado, possamos medir com misericórdia, com graça, com bondade, assim como esperamos receber de Ti, Pai. Graças te damos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor.